Hoje a gente vai fazer uma reflexão, né? Sempre costumo dizer isso, sobre a história de Saul e Davi. Diga Saul versus Davi. Diga de novo, Saul versus Davi. Então nós vamos tirar, né, algumas lições, aprendermos aqui com eles. 1 Samuel, capítulo... Eu vou ler alguns textos, se você quiser já deixar aberto, né? Lá, pelo menos em 1 Samuel, capítulo 10. Ficar melhor para você. Primeiro Samuel, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: Não te ungi. Porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Versículo 6. Diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Diga, mudado em outro homem. E o versículo 9 diz: Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Diga, Deus lhe mudou o coração. Aleluia. Então, queridos, a gente tem muitas lições para tirar dessa história de Saul versus Davi. Para tomarmos para nós, para fazer com que de fato, né, isso seja uma realidade na nossa vida, isso aconteça conosco. Algumas coisas ruins, né, que temos que deixar, que temos que abandonar. E algumas coisas boas que temos que ter, né? Temos que desejar ter e tomar posse também na nossa vida. Em 1 Samuel, capítulo 1, 10 e 6, vou repetir novamente para a gente não perder, né? O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Primeiro tópico, você pode escrever, se você estiver escrevendo, chama-se a unção de Saul, né? Onde a gente já leu, capítulo 10, versículo 1, foi derramado óleo, né, sobre a sua cabeça, o azeite. Mas o primeiro ponto, que é esse, que está escrito em 10, 6 e 9, no 6 diz que ele será mudado em outro homem. E no 9 diz que Deus lhe mudou o coração. Então, a unção vem para ela mudar a identidade. Nós não podemos continuar com a mesma identidade. O apóstolo Rinaldo, ele fala algo que eu percebi que isso é uma realidade. Às vezes você começa a profetizar: fulano vai ser pastor, fulano vai ser isso, vai ser aquilo, né? Naturalmente você começa a ver as marcas daquela pessoa se tornando alguém que Deus vai chamar para o ministério daquela forma. Mas uma coisa que ele disse que eu achei muito interessante quando eu vi. Ele disse que depois da unção, depois da imposição de mãos, depois do azeite derramado na cabeça, tudo muda. E eu ficava pensando aquilo, eu digo, e de fato é assim. É como se antes da unção você tivesse só alguém, percebesse aquilo em você, você tivesse, né, aquele chamado de fato, algo que você fazia também levava a crer, mas quando você recebe a unção, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou lhe habilitando agora. Agora sim, depois da unção você recebeu, né, a direção e você está agora autenticado para fazer aquilo ali. Amém? Quantos estão entendendo?
Então, ele é para mudar a identidade. Mas em 1 Samuel, capítulo 13, versículo, a gente vai ler um pouquinho, tá? 13, 8 e 9, diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Aí o 9 diz: Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. O 13 e o 14. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado, diga confirmado, o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, ele agiu neciamente, ele agiu de forma louca. Nós não podemos, Deus nos dá uma direção e a gente fazer outra. Diga, eu não posso agir sem a direção de Deus. Amém? Queridos, Deus não se cansa não da gente perguntar a Ele, não. Eu prefiro que Ele pergunte. Deus prefere que nós perguntemos a Ele. É muito melhor do que a gente tomar uma direção errada, fazer algo errado. Fazer algo que não estava de acordo com a vontade do Senhor, né? Então, por causa disso, porque ele agiu de forma louca, ele agiu fora da unção. Tem pessoas que elas acham, que estão agindo de acordo com a direção de Deus. Que estão agindo de acordo com debaixo da unção de Deus. Isso é um grande risco. Isso é um grande perigo. Quando a gente age com a nossa própria mente, ou não é porque eu estou fazendo assim, eu estou na unção e estou fazendo isso. Não. Nós temos que ter muito cuidado. Porque foi assim com Saul. Ele agiu fora da unção. Nem sempre as nossas ações, elas estão debaixo da unção de Deus. E quantas vezes a gente escuta, principalmente nas redes sociais, né? Alguém usando o nome de Deus em prol de algo. Né? Por isso, queridos, eu não me canso de dizer. Pastora, não, a gente não pode escutar nada. Pode sim, mas tenham muito cuidado. Muito cuidado. Quem você está ouvindo? De quem? Quais são as pregações que você está ouvindo? Quais são os estudos que você está ouvindo? Aquilo pode lhe embaraçar em vez de lhe ajudar. Né? E você, pelo menos aqui, estou falando agora para o rebanho aqui, né? Que faz parte da Igreja Nacional, eu tenho certeza que você tem muita palavra para ouvir. Se você entrar no canal da Ensejec, você vai ter estudo para tudo que você procura. A apóstola Valnice agora está dando um tremendo, está fazendo o maior sucesso aí. Mordomia do corpo. Estudo que fala sobre tudo, sobre saúde, sobre tudo. Tudo atual. Então você tem onde buscar, você tem onde ouvir, né? Você tem o seu pastor, tem sua pastora, tem as pessoas que você vai dizer que vai comer uma comida boa. Amém? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, queridos. Porque o que a gente está vendo é muita gente aí agindo fora da unção. E para que isso não aconteça conosco, né? 1 Samuel 15, 22 e 23, diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Uma pergunta. Em que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, está repreendido. E a obstinação é como idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Olha que coisa forte, olha que coisa séria. É quando a gente age fora da unção. Então o terceiro ponto foi que foi limitada a unção sobre ele.
Querido, se tem uma coisa que Deus não deixa de fazer, é cumprir o seu projeto, seu propósito aqui na terra. Sim ou não? Né? Ele está usando a vida de Betinha. Aí Betinha diz, não, eu não quero mais não. Não, tá bom. Vou dar um tempo. A gente escuta muito essa história de tempo. Daqui a pouco a gente não entende mais nada, porque não tem mais nem tempo nem nada. Entendeu? Então assim, aí Deus não deixa de fazer. Aí Deus, tá certo, minha filha. Tá bom. Você não quer mais não, né? Limita a unção para Betinha, mas Deus chama outros. Deus não deixa de fazer a obra dele. Uma água. Ele poupou o rei, né? E os animais, Saul. Deus deu uma direção a ele, deu um comando a ele e ele fez do jeito que ele queria fazer. Eu vou poupar os animais, vou poupar o rei, né? Porque o rei vai ser tipo um destaque. Não. Foi assim que Deus mandou? Queridos, fica claro para a gente nessa noite que a gente não pode criar uma vírgula se Deus não falar. E não podemos também deixar de fazer exatamente como Ele nos ordena, amém? Não adianta arrudeio nem a gente querer ajeitar, não. Arrudear, não, vou fazer assim. Deus mandou ir para a direita, mas eu vou logo pela esquerda, porque fica mais perto, que eu vou fazer um atalho, eu vou cortar caminho. Não, vamos passar por tudo, amém? Porque senão é como Saul. Deus deu uma direção, ele fez outra, porque ele achou na cabeça dele que ia ser melhor. E vamos ser bem sinceros, quando a gente acontece isso, quando a gente esquece isso, ei, ô batida grande na parede que a gente dá, sim ou não? A cabeça chega a dói, meu Deus do céu, que absurdo que eu fiz. Não era para mim ter feito, mas fez, sabia. Deus não é como a gente, porque se Deus fosse, coitado, né? A gente ia olhar para a pessoa e dizer assim, eu não avisei, eu não disse. A gente tem esse mau costume, né? Eu não avisei, eu não disse. Não, Deus não olha assim. Diz, meu filho, você errou, eu não avisei, olha, vem cá. Eu vou lhe dar mais uma chance, eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Amém? Então, não queira que a sua unção seja limitada. Que a unção que Deus tem sobre a sua vida, na verdade, né? Que a gente não tem nada, nem é dono de nada. A gente é canal de Deus, é barro, amém? É vaso que racha, que quebra e Deus faz de novo. Aqui o símbolo da Ensejec. Eu vim para a Igreja Nacional, eu digo, meu Deus do céu, essa pastora botou logo o símbolo da igreja, um vaso. O que é um vaso, queridos? Ele é feito, é refeito. O oleiro tem trabalho, quebra, racha, faz de novo, ajeita, até ficar no ponto. Olha aí. Olha o processo. Assim é quem é da Igreja Nacional. Bem-vindo, viu, a Igreja Nacional? Bem-vindo, queridos. Então é assim. Deus, Ele quer nos moldar. Então, na hora que eu fujo, eu ajo fora da unção, eu limito. Isso aí. Unção. E Saul fez isso. Por isso que se ferrou. O quarto ponto diz, perdendo a unção, né? 1 Samuel 16 e 4. 16 e 14, desculpa. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, digo, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Mas primeiro se retirou o Espírito do... Olha aí, olha que tristeza. Foi vai seguindo as etapas, né? Ele recebeu a unção para que mudasse, né, a sua identidade, para que Deus mudasse o novo coração, desse a ele um novo coração, ele fosse um novo homem, mas ele começou a agir fora da unção. Não adianta a gente fazer isso. Depois, o que foi que aconteceu? Porque ele agiu fora da unção? A unção sobre ele foi limitada. Eu não posso querer dar uma ajudinha a Deus. Tem pessoas que querem dar. Ah, Deus está custando muito, ou Deus não está realizando isso, eu vou dar uma ajudinha. Não. Queridos, só tem uma coisa para dizer nessa noite. O tempo nem é meu, nem é seu, é de Deus. Ponto final. O tempo é dele. Não é nosso. E aí,
O 16:14 diz isso. 1 Samuel 16:14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste o espírito maligno o atormentava. Não tem lugar para dois. Primeiro se retirou o Espírito do Senhor. Aí veio quem atormentar ele? O espírito maligno. E por que não é assim hoje? Por que não é assim hoje? Uma ovelha estava passando comigo e contando, né? De alguém que já foi aqui da igreja, como que ele estava, as coisas que estava fazendo, e a outra pessoa também. E era tipo assim, um pecado atrás do outro, e só se afundando mais, né? Em coisas terríveis que não vale a pena nem falar, mas em coisas mesmo que o Espírito Santo está bem cheio já, né? E ela disse, mas pastora, eu fiquei me lembrando daquele que a Bíblia dizia, que quando a gente deixa o Senhor, abandona ele, vem mais 7 demônios. Então, assim, primeiro saiu o Espírito do Senhor sobre a vida dele. E veio o Espírito atormentar. Né? Então, o que foi que aconteceu com ele? Diga, ele perdeu a unção. Diga, ele perdeu a unção. Pois é, não pode, não tem lugar para as duas coisas. Assim foi com a vida de Saul. E eu quero declarar e profetizar que nunca será assim com a nossa. Amém? Mesmo que a gente não entenda, mas a gente vai cumprir os propósitos de Deus, né? Os comandos que Ele nos dá, a direção que Ele nos dá. Para que a gente não venha perder a unção. Para que a gente não venha agir fora da unção. Para que Ele não limite a sua unção sobre a nossa vida. Amém, queridos? Se você está acordado, dê um aplauso ao Senhor nessa noite, né? Então, queridos, o segundo tópico fala, que é do tema que eu dei para vocês, de Saul versus Davi, né? Então, falar algumas coisas sobre Saul e depois de Davi. Saul deixou-se dominar pelo medo. Quanto isso traz para nós de reflexão? Quantas vezes nós nos deixamos dominar pelo medo? Por que não usar isso, né? Essa pandemia que estamos enfrentando. Quantas pessoas, queridos, foram dominadas de verdade pelo medo? Medo de morrer, medo de tanta coisa que vocês não têm noção, né? Tem pessoas que se deixam dominar pelo medo. Tem pessoas que, como a gente já orou, como o Cláudio faz conta aqui, que tinha medo de sair até na rua. Não agora, né? Eu estou falando de antes. Pessoas que a gente foi chamada para orar, que a pessoa não saía de dentro do quarto. Por quê? Porque ela tinha medo. Na cabeça dela, se ela saísse na rua, ela morria. Mas aí o poder do sangue de Jesus, né? A palavra do Senhor, a autoridade que Ele nos concede, né? A gente vai lá e declara e expulsa e diz que a pessoa é liberta e a pessoa de verdade sente essa libertação. Amém? Diga, a cruz do Calvário não foi em vão. Ela liberta, cura e continua fazendo milagres, queridos. Amém? Saul também, ele olhou para o gigante, né? Ele olhou para o gigante. Saul olhou para as circunstâncias. Por que também não fazer um paralelo para nós? Quanto de nós muitas vezes paramos por causa que a gente está olhando para as circunstâncias? Sim ou não? A gente às vezes tem um projeto na cabeça. Aí começa a dizer, mas eu acho que não vai dar, não. Eu acho que eu estou com esse projeto, mas eu sei lá, eu acho que vai dar errado. E muitas vezes inventa de compartilhar com a pessoa errada. Meu Deus. Aí que desiste fácil mesmo. Aí que olha para as circunstâncias mesmo. Você vai fazer isso? Meu Deus, tem juízo não. Vai dar tudo errado. Deixa isso para lá, mano. Isso é coisa da tua cabeça. Não podemos olhar. Não podemos viver olhando para as circunstâncias. Senão, queridos, a gente não está dizendo que tem que crer num Deus, né? Que tudo pode, que é o Deus do impossível e que eu ando por fé e não por vista, né? Mas de verdade o diabo não gosta e nem quer. Mas nós temos que declarar e abrir a nossa boca e dizer que nós não nos movemos pelas
circunstâncias, nós não andamos aqui de forma natural, nós nos movemos pelo sobrenatural, nós nos movemos por fé. Amém? Senão não vale. Eu tenho que ser crente quente. Amém? Você tem que ser crente quente. Cheio de fogo, viu, Isaac? Crente cheio de fogo. Isaac é cheio de fogo. Isaac fala, parece um adulto. Eu fico assim, dizendo, meu Deus, esse menino tem quantos anos mesmo? Pelo amor de Deus. Cheio de fogo, né? Cheio da presença de Deus. Queridos, se nós abandonarmos todas essas qualidades ruins e essas coisas que a gente está aprendendo hoje, nós vamos atrair vidas. Sabe por que muitas vezes a gente não está conseguindo atrair vida? Porque quando alguém vem conversar com a gente está olhando para a circunstância, a gente está cheio de medo, a gente está vendo só o natural daqui. As pessoas têm que ver em nós o Deus que a gente fala, o Deus que a gente prega, o Deus que habita em nós. Saul se sentiu também impotente. Quantas vezes a gente não se sente impotente? Quantas vezes a gente parece que não vai romper, não vai conseguir? Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor vai te dar, a partir dessa mensagem, uma visão diferente, uma visão correta. Amém? Saul anteviu a derrota. Já viram aquela pessoa que antes de concluir tudo, ela já diz assim, já perdi. Vai dar certo não. Quem já viu isso? Acho que todo mundo já teve alguém perto que é assim. Já vê a derrota. Ela nunca vê a vitória. Ela só vê a derrota. Ela só vê que vai dar errado. Não, queridos, nós temos que avançar. Eu estou olhando de minuto em minuto o relógio. Está descontando hoje, né? Saul, 1 Samuel 17:38. Diz assim. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Saul, ele abdicou do trono. Quantas vezes não acontece conosco, sim ou não? Sim. A gente abre mão. A gente abre mão daquilo que você é consciente. Que Deus está dizendo, ei, eu quero assim, ó. Ei, ó, a tua casa é para minha glória, ó. Presta atenção. Ei, ó, esse sítio aqui do Miranda é responsabilidade de vocês, ó. Tocar fogo. Ganhar vidas. Falar no Miranda, eu sempre, quando chego lá, eu falo para eles isso. Sabe aquela coisa quando você chega num sítio lá, né? Você chega e você sente assim, que já tem igreja, que tem pessoas vindo, que tem pessoas aceitando. É assim que eu vejo quando eu chego lá, no Miranda. Para completar, o pastor disse que agora vai comprar o terreno, né? Amém? Vamos orar para Jesus mandar muito dinheiro, amém? Para a gente investir no reino, queridos. A gente investir. Deus nos chamou para isso. Deus deu uma visão e está começando a se cumprir. Que Cleófas não ia ficar só aqui. Que ia abrir outros trabalhos. Que as coisas iam acontecendo. E está acontecendo. Então Deus também é o dono do ouro e da prata, amém? Ele vai mandar os recursos. Para que a gente faça tudo. Para a glória dele. Então Saul ele abdicou. Mas a gente já falou muito de Saul, né? Vamos falar de Davi para a gente concluir. Que o tempo é bem rápido aqui. 1 Samuel 17:23. Diz assim. Estando Davi ainda a falar com eles, e que vinha subindo do exército dos filisteus, o do Elisha, cujo nome era Golias, os filisteus de Gate, falou as mesmas coisas que antes falara e Davi ouviu. Aí só que você tem que ler mais para frente para você entender. Que ele vai falar mais na frente
Agora estou falando Davi, tá? Primeiro ponto. Manifesta sinais de unção. Quando a unção está sobre alguém, os sinais aparecem. Sinais aparecem. Por exemplo, a pessoa começa a orar e você já vê nela uma oração de intercessão, de guerra, né? Já tem pessoas que elas oram mais tranquilas, né? Mais caladinhas, assim. Eu já sou mais agoniada. Todo mundo já me conhece já. Eu sou mais elétrica, mais... É assim que Deus me fala, me usa, né? Para a glória dele. E 1 Samuel 17:26 diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Segundo ponto, Davi menosprezou o inimigo e se apegou à aliança. Diga aliança. Diga de novo, a aliança. Queridos, Deus é um Deus de aliança. E Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi não olhou, não quis nem saber se ele era pequeno, era de baixa estatura, não tinha condição física. Ele menosprezou literalmente e disse: é o quê? Vai zombar do povo de Israel? Vai zombar do povo de Deus? Não tem ninguém não? Eu me levanto, eu vou fazer, porque meu Deus é um Deus de aliança e eu tenho aliança com Deus. Quantos têm nessa noite aliança com Deus? Quantos não querem abrir mão da aliança com Deus? Queridos, isso tem que ser mais forte na minha vida e na sua. Não podemos quebrar a nossa aliança com Deus. Amém? Como bom nordestino, pode dar na canela. Nós não quebraremos a aliança com Deus. Todos que quebram se arrependem. Fingem que não estão arrependidos. Fingem. Tem uma pessoa aqui que era da igreja e nunca deixou de ter contato comigo. Mas essa pessoa dizia assim: pastora, não dá para me ficar na igreja, porque a igreja tem assim, é assim, assim. Eu não sou assim. Eu sou assim, assim, assim. E eu pensava que quando essa pessoa não tivesse mais, ela ia dizer que era feliz. Sabe quantas vezes aconteceu isso? Nenhuma. O diabo, ele faz isso. Ele ilude você para você fingir e acreditar naquilo e depois nada daquilo acontece. Então, de maneira nenhuma, abra mão da sua aliança com Deus. Por nada nesse mundo, abra mão da sua aliança com Deus. Amém? O 17:40, né, em 1 Samuel, diz assim, que é o terceiro ponto. Davi confiou na habilidade divina e não na humana. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi confiou na habilidade divina, não na humana. Amém? Queridos, o que era 5 pedrinhas lisas no ribeiro? Seja sincero, se a gente visse essa cena, eu corria logo. Do jeito que eu sou, eu corria dizer: meu Deus do céu, vai ser esmagado. E aí não fico pensando, não, você corria também. Ia ter pena. Porque dizia: eu não posso nem acudir, porque senão esse gigante vai matar ele e eu também. Mas ele não pensou nisso, ele confiou na habilidade divina. Então, que nessa noite eu e você não possamos confiar na nossa própria habilidade, mas nós possamos confiar na habilidade divina, que é toda poderosa e que faz nos vencer qualquer guerra. Amém? Queridos, Deus continua conosco. Às vezes eu penso que as pessoas estão pensando que Deus se foi. Não! Jesus está voltando e ele vem buscar a igreja forte, que olhe para ele, que não fuja do alvo. Assim como Davi, que não confie na habilidade humana, mas confie na habilidade divina, que essa não falha.
Aleluia! Estou sentindo o poder de Deus e o fogo dele aqui. 1 Samuel 17:45, que é o quarto ponto, que Davi usou a arma espiritual, diga espiritual, que diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, e Yahvé é o seu nome. Amém? Pode vir do jeito que for, com a arma que for, da maneira que for, mas quando eu sei, diga, quando eu sei em quem eu tenho crido e quem eu sou em Deus, não importa, queridos. Não importa. Bote isso na sua cabeça nessa noite, não importa. Parece tudo que vai afundar, parece que tudo vai desmoronar. Vai não, você escapa. Eu não morrerei, você não morrerá enquanto não cumprir todo o projeto de Deus aqui na terra. Forte aplauso ao Senhor. Para terminar, 1 Samuel capítulo 17, do 43 ao 47, ele vai falando, né? O 5 e último ponto. A vitória de Davi, diga a vitória de Davi, que diz assim, e disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas feras do campo. Davi, porém, lhe disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves dos céus e as bestas feras e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia! Olha a confiança do pequeno Davi. Olha a confiança daquele menino de Deus. Hoje mesmo. Ele não disse nem daqui a amanhã, depois de amanhã. Hoje, né? Que era, a guerra era ali. A luta era ali. Então, queridos, é no nome de Yahvé. É no nome do Deus dos exércitos que eu e você encontraremos sempre a vitória sobre os nossos inimigos. Amém? Então, a vitória de Davi foi estabelecida pela visão correta. Ele sabia o Deus a quem ele estava crendo. E pela confissão correta. Muitas vezes nós temos a visão correta, mas não temos a confissão correta. Preste atenção no que está saindo da sua boquinha. Da sua boca. Ela pode anular aquilo que Deus tem para você. Você tem a visão correta de algo, mas você não tem a confissão correta. Então, eu escrevi a conclusão para vocês, né? E eu queria que vocês prestassem atenção nessa conclusão, que de fato e de verdade estamos terminando. Que assim como foi com a história de Saul e Davi, nós possamos aprender, né? Com essas lições. Então, o que eu escrevi para vocês. A vitória sempre virá pela visão, pela confissão correta, saber quem somos em Deus e lembrar sempre que a armadura do seu irmão nunca servirá para você. Aleluia. Portanto, use as armas e as habilidades que você tem, colocando a confiança em Deus. E nenhum, diga de novo, nenhum dos seus inimigos, por maior que pareça, ficará de pé. Amém? Quantos recebem nessa noite? Vá, querido, com a convicção, com a confiança, que você terá uma semana tremendamente abençoada pelo Senhor e que nem o inimigo ficará de pé, porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, derruba qualquer inimigo. Fica de pé e dá um forte aplauso ao Senhor.